noite a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, principalmente do professor Fabrício e da professora Graciane, por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para fazer uma palestra para a gente, né? Esse é o nosso último projeto integrador, nossa última live, e espero que seja um sucesso, que todos gostem bastante. Eu passo a palavra agora ao professor Fabrício. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de diálogo e pela possibilidade de trabalhar na academia um tema tão caro e um tema tão importante de ser compreendido sob a perspectiva científica. Então, inicialmente, eu quero esclarecer que o tema de hoje, intitulado Aspectos Jurídicos Sociais da Atividade de Prestação de Serviços de Cunho Sexual, toda abordagem aqui feita será de cunho científico, epistemológico, reflexivo, e o objetivo é problematizar algumas situações necessárias de serem compreendidas via academia, ou na academia. A academia ela não pode se furtar, a academia ela não pode se esquivar do enfrentamento, do debate, da reflexão de todos os temas, desde que o parâmetro utilizado como critério para essa reflexão seja a reflexão científica. Então, assim, antes da gente iniciar, gostaria de esclarecer isso, gostaria muito de parabenizar o professor Ronaldo Galvão pela brilhante condução na discussão desse tema. A academia, ela precisa desses espaços de discussão, e o professor Ronaldo Galvão, ele também é um profissional muito comprometido com essas pautas, essas discussões da população em vulnerabilidade social. Os profissionais do sexo, tá? Também chamadas cientificamente, socialmente, como prostitutas, damas de companhia, diversas denominações, elas também têm direitos. Assim como qualquer cidadão. A Constituição, ela não diferencia. Ela não diferencia. Pelo contrário, ela proíbe discriminações lá no artigo 3º, inciso 3º, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a vedação de qualquer discriminação referente à origem, raça, sexo, cor, idade. O artigo 5º, caput, garante a proteção dos direitos fundamentais referentes à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, as pessoas, elas precisam ser tratadas de forma igual, sob o ponto de vista constitucional. A cidadania e a dignidade humana são fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previstas no artigo 1º. E o princípio da não discriminação, ele está expressamente previsto no artigo 3º, parágrafo, inciso 3º, da Constituição Brasileira de 1988. Então, a partir dessa introdução, eu quero fazer um agradecimento especialíssimo também à professora Graciane, minha querida amiga, uma irmã que a vida acadêmica me deu. E eu sempre digo, qualquer projeto acadêmico com a Graciane, qualquer projeto pessoal, até avião caindo, numa sexta-feira de chuva, a gente está lá para acompanhá-la. Por quê? Pela energia da Graciane, pelo entusiasmo e a vontade de viver, pela capacidade intelectiva, pela comunicação, pela autonomia intelectual e pelo compromisso com a ciência. A professora Graciane, ela é doutora, talvez numa das áreas mais importantes para a sociedade brasileira,
que é o direito do trabalho, o processo do trabalho, que são áreas que protegem efetivamente uma população em situação de vulnerabilidade social. Então, essa é a parte introdutória do nosso projeto integrador, que, de uma forma muito generosa, os alunos da FAPAM, do 6º período, e o professor Ronaldo Galvão, sob a orientação do professor Ronaldo Galvão, nos permitiu estar aqui hoje. Então, passo a palavra para a professora Graciane, para as considerações, e a gente começar o debate. Pessoal, boa noite. Eu gostaria imensamente de agradecer ao 6º período como um todo, e especialmente, claro, às meninas Larissa, Bárbara, Luísa e Amanda pelo convite, porque participar de um debate, de um tema que é árduo, que a gente tem muita discussão na sociedade, é primeiramente assumir, ter coragem de falar sobre esse tema, que muitas vezes a gente tem, mas vocês vão tratar de tal tema, e é um tema extremamente relevante e que mostra a consciência de vocês, a coragem de vocês, e até mesmo o coração que vocês têm para tratar de pessoas que vivem numa vulnerabilidade social, como o professor Fabrício disse. E eu gostaria, então, de agradecer por poder participar também ao lado de uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, que realmente ele é mais que amigo. Fabrício é meu irmão. E a pessoa que eu tenho plena confiança de discutir qualquer tema na minha vida. E como ele disse, a gente realmente vai ficar junto. Se o avião estiver caindo na sexta-feira, eu sei que ele está do meu lado. O professor Fabrício é o maior coração que eu já conheci na minha vida. Você pode chamá-lo para qualquer hora, a qualquer momento. Se é para ajudar as pessoas, se é para permitir que as pessoas tenham dignidade, o Fabrício estará. Então, ele sabe da minha admiração, do meu respeito. Eu falo com ele, ele é um gênio. Ele faz a gente refletir. Não só eu. E é por ele, talvez, que eu tenho tanta garra, tanta força, tanta vontade de viver, porque o Fabrício me motiva. Ele realmente me mostra que a vida é muito mais do que a gente ficar sentado atrás de um computador, vivendo nos nossos pequenos nichos, nos nossos pequenos globos. A gente tem muito mais para poder discutir. A gente tem que pensar no outro. Não adianta a gente ter tudo e quem está do nosso lado não ter nada, e a gente fechar os olhos para a sociedade. Então, muito obrigada, meninas, muito obrigada, especialmente ao grupo, claro, mas a todo o 6º período, e ao professor Ronaldo Galvão, pela oportunidade de ter um projeto integrador de tamanha magnitude, e, claro, de participar ao lado da pessoa que eu tenho a grande alegria de poder escutar, de poder aprender a cada dia, que é o professor Fabrício, que é o nosso gênio. Então, Fabrício, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui num debate com você, discutindo e aprendendo, porque a gente já vem discutindo e aprendendo, e durante a pandemia a gente discutiu em várias lives, e após as lives a gente acaba que a gente continua as nossas discussões, e disso resultaram vários artigos, porque aprender com o Fabrício, gente, é para mim um prazer, uma alegria, e claro que ter a companhia dele aqui numa noite de quinta-feira e de vocês é realmente motivo de festa, motivo de satisfação, e a gente querer um debate. Então, falar de uma categoria que sofre uma grande discriminação, eu venho há muito tempo falando de discriminação no trabalho pela mulher. E quando a gente pega prostitutas, e aí a gente vai pegar, e eu quero inclusive discutir isso, a gente não tem que pensar somente em mulheres. A gente tem toda uma classe envolvida nisso. São mulheres, são transexuais, são homens. A gente tem diversas pessoas envolvidas nesse mundo que sofrem a discriminação e muitas vezes vivem à mercê da sociedade, com medo do que vão falar, o que as pessoas vão falar. Hoje mesmo eu tive uma pessoa que falou: fulano não vai querer depor porque falaram que vão denunciar aquela garota de programa. E aí? A vida é muito mais do que isso. Então, eu gostaria muito de discutir esse tema. Obrigada, meninas, pela oportunidade, pela coragem. Muito obrigada, professor Fabrício, por mais uma vez poder aprender com você aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa noite e vai poder realmente refletir, inclusive, a nossa visão que a gente tem dessas pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, vou devolver para as meninas para a gente poder começar
e aí apresentar um pouquinho, que eu tenho muito para a gente poder conversar, desde que é prestação de serviço, ou se é relação de consumo, se é direito do trabalho, se é uma relação trabalhista, ou se é meramente uma relação de consumo, qual que seria a diferença disso numa eventual ação trabalhista, e especialmente quando a gente trata de hipossuficientes. Então, professor Fabrício, Larissa, Bárbara, Amanda, Luísa, eu deixo com vocês para a gente poder começar, então, um pouquinho da nossa fala. Eu queria agradecer, Gra, você e o Fabrício pela participação. Vocês animaram a participar de primeira, assim que eu chamei. Então, agradeço muito vocês. Eu tive uns probleminhas para entrar, mas eu queria agradecer muito vocês, de verdade, porque vocês aceitaram, assim, de primeira, sem data ainda, horário e tudo. Então, eu queria agradecer mesmo. Bem, mais um convite desse, com um tema desse, e com essas pessoas, mesmo que a gente esteja morrendo de cansaço, a gente se esforça mais um pouquinho, porque a gente sabe que vale a pena. Vamos começar, então, o debate? Alguma de vocês quer fazer algum comentário, alguma colocação inicial? Ou podemos iniciar as problematizações? Pode iniciar. Vamos lá, então. O tema proposto nesse projeto integrador, importantíssimo destacar o compromisso que a FAPAM tem, e o cuidado e o zelo com o planejamento e execução desses projetos integradores. E o tema escolhido por esse grupo foi a discussão dos aspectos jurídico-sociais de atividade de prestação de serviços de cunho sexual. De quem que nós estamos falando? Nós falamos. Quem são as prestadoras de serviços sexuais? Como que elas são denominadas pela sociedade? Elas são denominadas como prostitutas, como putas, como garotas de programas, como damas de companhia, como acompanhantes. A terminologia, a forma de se dirigir a essas mulheres, ou é de uma forma mais agressiva, numa linguagem mais violenta, ou de uma forma mais eufemística. Nós sabemos que a prostituição, que a prestação de serviços sexuais, e na sociedade de hoje, utilizam-se expressões para maquiar, muitas vezes, o peso e a simbologia, o significante, o significado que determinadas expressões têm. Quando a gente discute esse tema com as profissionais do sexo, porque eu já tive essa oportunidade de participar de eventos com elas, e a primeira solicitação é: chame-nos de puta. Puta no sentido não pejorativo, porque o sentido dado às coisas, o significado, depende de quem lê, depende da forma como a gente fala. Mas uma coisa é comum entre todos esses termos. As profissionais do sexo, elas cumprem uma função social. Cumprem uma função social no momento em que movimenta a economia, no momento em que gera arrecadação de tributos, para dependendo onde que elas atuam, mas todas convivem com um ponto comum, que se chama a marginalidade, o submundo da prostituição, todos os tipos de violência suportadas cotidianamente por essas mulheres. Independentemente do preço do programa, se a prostituta for de luxo ou não,
se ela atende em hotéis de luxo ou se ela atende nas esquinas dos submundos das cidades, todas essas mulheres, em maior ou menor grau, elas sofrem violência das mais diversas ordens. Desde a violência sexual, por relações sexuais, muitas vezes não contratadas, não consentidas. Então, o estupro dessas mulheres, muitas vezes, se torna algo natural na vida delas. Violência moral. Porque quando você fala, puta, a sociedade já julga. Qual pai, qual mãe educa sua filha para ser puta? Por que as famílias não educam as filhas para serem putas? Porque isso representa desonra. Isso representa marginalidade para a família. A violência psicológica. Os traumas. A angústia de ter que conviver muitas vezes com a exclusão. Então, veja bem, violência sexual, violência moral, violência psicológica e a violência física. Quantas dessas mulheres são vítimas, quase que diariamente, de agressões físicas, morais, psicológicas, de todas as ordens? E aí nós, após a descrição, a apresentação breve desse contexto, gostaria de destacar duas mulheres que representam um papel importantíssimo na conquista de direitos das profissionais do sexo. A primeira, Gabriela Leite. Quem quiser compreender o universo da prostituição, leia o livro de Gabriela Leite. Mulher, Mãe, Avó e Puta. Gabriela Leite, quem foi, brevemente? Gabriela Leite foi uma estudante Gabriela Leite estudou na USP na década de 70. Filha de classe média alta de São Paulo. Abandona o curso de Ciências Sociais ou Filosofia e resolve se mudar para um prostíbulo na Rua Augusta, dos pontos mais tradicionais de prostituição de São Paulo. Essa mulher teve um papel importantíssimo, por quê? Porque, além de atuar como prostituta, ela passou a exercer um papel político na luta e na defesa dos direitos das profissionais do sexo. Fundou a grife de roupas chamada Daspu, cujo produto das vendas era destinado ao acolhimento, à proteção, o exercício dos direitos dessas profissionais. E ela também influenciou diretamente a apresentação de um projeto de lei de autoria do então deputado à época Jean Willis, sobre os direitos e a proteção jurídica dos direitos das profissionais do sexo. Um outro nome que eu gostaria que vocês aprendessem e fossem e assistissem os vídeos dessa jovem mulher na internet. Porque antes da gente julgar qualquer pessoa, seja prostituta, travesti, transexual, gay, lésbica, negro, nós precisamos, primeiramente, conseguir nos colocar no lugar dessas pessoas. E essa jovem que eu falarei agora, Lola Benevenuti,
Assista a entrevista dela de frente com Gabi, com Marília Gabriela. E vocês compreenderão um pouquinho do que é o universo da prostituição para uma mulher, também estudante de letras e formada em letras pela USP, que, assim como Gabriela Leite, resolveu se assumir como prostituta. Mas nós sabemos que esse não é o perfil das prostitutas. Estudantes na Universidade de São Paulo, nós sabemos que a realidade dessas mulheres que vivem no submundo da prostituição é uma realidade de exclusão, marginalidade e, muitas vezes, a impossibilidade de acesso à formação educacional. Enquanto elas são jovens, elas ainda possuem um espaço maior no mercado e na sociedade. E o que fazer? Como proteger os direitos das profissionais do sexo na terceira idade, as idosas? Então, é para isso, nessa contextualização, que eu já jogo a bola e faço a primeira provocação para a professora Graciane. Como que a professora Graciane vê os direitos das profissionais do sexo no contexto do direito do trabalho? Elas possuem relação de trabalho? É possível ter relação de emprego? Ou o direito do trabalho não regulamenta isso? Muito obrigada, professor Fabrício, pela provocação. E enquanto o professor Fabrício falava, eu fiquei aqui lembrando, inclusive, de algumas fases, quando eu defendi, inclusive eu comentei isso no sexto período, eu defendi que eu acho, Fabrício, que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como organizar essa classe. Porque é uma classe que, como você também disse, a gente tem prostitutas de luxo e temos prostitutas que estão ali vivendo debaixo de uma ponte, sem qualquer condição, sem dinheiro para pagar um aluguel. E aí eu gostaria, então, de prosseguindo essa reflexão, antes de responder a provocação do professor Fabrício quanto à relação de trabalho, que a gente imaginasse o seguinte: a primeira coisa que a gente deve pensar nessa categoria, quando a gente assume que vai fazer o curso de direito, a profissão de direito é muito bonita, é chique, é desejada pela família. Ou você faz direito, medicina, arquitetura, engenharia, aqueles cursos tradicionais. E muitas vezes a gente sequer pensa em qual é a nossa função quando a gente forma em direito dentro do nosso juramento. No nosso juramento, a gente fala que vai promover a justiça, que a gente vai lutar pela justiça. E aí, acima de tudo, a gente tem que pensar na dignidade humana. Então, todas as categorias, a gente tem que preservar, a gente tem que lutar e defender a dignidade humana. E aí nós temos que, então, desvencilhar o preconceito, a moral, daquilo que realmente é justiça, daquilo que é a dignidade humana. Por isso, que quando as meninas trouxeram para a gente esse tema, eu tenho certeza, conhecendo o Fabrício como eu conheço, sabendo do coração dele, ele pensa muito mais na proteção pela dignidade humana para qualquer pessoa, para qualquer categoria, sem qualquer discriminação, sem juízo de valor. E aí é onde ele tem esse olhar atento para a vulnerabilidade social. Porque é uma categoria que tem uma vida curta. A vida, vocês não vão ver prostitutas, ou se vê uma ou outra, de 70 anos, de 60 anos, que ainda consegue exercer a profissão. Fabrício citou 2 grandes nomes que são conhecidos no cenário brasileiro. Eu, inclusive, assisti a entrevista da Lola com a Marília Gabriela, de frente com Gabi, e aí você vê a inteligência, todo o planejamento que ela tem. Teve também aquele livro que fez muito sucesso, e também filme da Bruna Surfistinha, que foi, inclusive, estrelado pela Débora Seco. E aí a gente vê ali um mundo, muitas vezes, de deslumbre, e elas vão andar em carrão, vão andar super bem vestidas, corpo bonito. A gente não pensa
o que elas passam para estar ali naquele local. A gente não imagina o preconceito que essas pessoas vivem, não imaginamos as dificuldades, não imaginamos os acidentes, que eu vou chamar de acidente de trabalho, e não imaginamos as doenças. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. O INSS, ele veio mais ou menos em 2000, permitindo o registro das profissionais do sexo para poderem contribuir para o INSS. E aí eu pergunto para vocês acham que as pessoas vão ter coragem de chegar no INSS e falar qual é a sua profissão? Profissional do sexo. E várias relataram a dificuldade de conseguir se registrar como profissional do sexo. Os próprios funcionários falam, mas coloca aqui outra coisa, coloca uma outra função. E aí um dos depoimentos que eu li de uma delas, que chegava a ganhar R$ 1.800 por semana, em 2001, que foi quando ela tentou se registrar, ela falou, olha, eu queria colocar como profissional do sexo, mas não foi aceito que eu realmente me registrasse como profissional do sexo no INSS. Gente, já é difícil a gente ter uma profissional do sexo que vai conseguir pagar regularmente a contribuição social para conseguir se aposentar. E se ainda elas têm que enfrentar o preconceito para conseguir se registrar com a profissão que elas realmente exercem, já vai ser aí 2 passos para elas não se registrarem. A dificuldade de pagar a contribuição, elas têm uma remuneração incerta. E o segundo ponto, a dificuldade de colocar a própria profissão delas. E aí, sabendo da importância do INSS para essa categoria. Por que eu falo dessa importância? E aí, já entrando um pouco no que o Fabrício trabalhou aí de relação de trabalho, da pergunta que ele lançou. Existe uma relação de trabalho. Quando a gente fala de relação de trabalho e relação de consumo, como poderíamos diferenciar? Eu tenho uma defesa, Fabrício, que a gente não deve hoje lutar, não é para todo mundo ser empregado, com 5 requisitos de subordinação, habitualidade, onerosidade, ser pessoa física e pessoalidade, ter um vínculo empregatício e ter a carteira assinada. Não deve ir para a justiça do trabalho, não é só a relação de emprego, mas deve ir para a justiça do trabalho a relação de trabalho. E aí, quando a gente pergunta o que é trabalho, a gente pensa muitas vezes naquele trabalhador que está ali debaixo do sol construindo um prédio, ou naquele trabalhador que está ali sentado à frente de uma mesa, na frente de um computador. Mas a gente tira algumas categorias, como, por exemplo, os profissionais liberais, os arquitetos, os advogados, os médicos, e insistimos em colocar isso como relação de consumo. Por quê que isso é uma relação de consumo? Por que se eu contrato um arquiteto é uma relação de consumo e não uma relação de trabalho? Por que não pode estar dentro da relação de trabalho esse tipo de prestação de serviços? Do arquiteto, do médico, do dentista, do advogado e da profissional do sexo. O trabalho, para mim, é quando você coloca a sua mão de obra à venda. É quando você está vendendo o seu trabalho, seja ele intelectual, seja ele um trabalho braçal. Isso, para mim, é relação de trabalho. Não há relação de emprego. Mas para os prestadores de serviço, eu insisto em vislumbrá-los como os prestadores de serviço, como uma relação de trabalho. Em que muitas vezes não há diretamente a subordinação, por exemplo. Se eu contrato um arquiteto, eu quero um projeto. Mas ali existe uma pessoalidade. Eu quero que seja feito por aquele arquiteto. Mas ele não é não eventual, ok? Eu não estou falando que ele tem uma relação de emprego. Ele tem uma relação de trabalho. E sendo uma relação de trabalho, lato sensu, pode faltar um desses 5 requisitos de subordinação, habitualidade, onerosidade, ser pessoa física ou pessoalidade. Pode faltar um deles e ainda assim ser uma relação de trabalho. Então, para mim, há uma relação de trabalho quando a gente fala em prestação de serviços. Seja da profissional do sexo, seja dos advogados, seja dos médicos, dos dentistas. Por quê, Fabrício? Quando a gente pensa, o Fabrício é um grande defensor, eu sei, da justiça comum, e eu sempre insisto em falar com o Fabrício, justiça do trabalho, a grande vantagem é ser célere.
respeitando a ampla defesa e contraditório. Mas é a celeridade. É reconhecer que ali são pessoas que existiu um trabalho, uma mão de obra à disposição. Então, o que caracteriza a justiça do trabalho hoje não é só relação de emprego, há também relação de trabalho. E dentro da relação de trabalho, eu consigo vislumbrar tanto prestadores de serviços, como trabalhadores eventuais, autônomos, os profissionais liberais, todos estão dentro da relação de trabalho. A relação de emprego já é mais específica. Então, por isso eu vislumbro como uma relação de trabalho e não meramente uma relação de consumo. Por quê? Quando a gente fala no direito do consumidor, há uma característica da hipossuficiência para aquele que está consumindo. E aí, se eu pego uma profissional do sexo, será que realmente ela é hipersuficiente frente ao cliente dela? Porque se o cliente dela é hipossuficiente, muitas vezes eu estou falando de uma mulher que vai receber ali os seus R$200 e do outro lado eu tenho um mega empresário que às vezes é agressor, violento, que tem todo um aparato jurídico, toda uma equipe técnica. Será que realmente ele é hipossuficiente? Será que ele é vulnerável? Mas ele é o consumidor. E aí utilizaríamos a hipossuficiência do CDC. E aí muita gente está ali pensando assim, Graciane, mas no direito do trabalho também há a hipossuficiência. Há a hipossuficiência do empregado numa relação de emprego. Mas numa relação de trabalho, muitas vezes eu não tenho a hipossuficiência dessa forma. E aí, eu ainda assim poderia pensar na hipossuficiência no momento que essa prostituta está sendo contratada, se ela não recebe aqueles honorários dela ali, se ela não recebe o pagamento dela, aquilo ali tem um caráter alimentar. Por que ela não seria hipossuficiente? Então, reparem que há uma inversão. No momento que eu falo de relação de trabalho, a prostituta, a profissional do sexo, ela é hipossuficiente. No momento que a gente leva isso para a relação de consumo, quem se torna o hipossuficiente é quem está contratando o serviço. É o consumidor. Então, por isso que hoje eu vislumbro como relação de trabalho. E aí eu vou devolver um pouco para o Fabrício, porque eu sei que ele tem muito a pensar sobre isso, porque depois, inclusive, eu quero comentar sobre o caso de aposentadoria, de contribuição e de sindicatos, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Fabrício. Muito obrigado, professora Graciane. Olha, gente, vocês não sabem a importância que tem essas lives para a gente. Hoje à tarde, no início da noite, nós conversamos, eu e a Graciane, e eu tinha um posicionamento diferente dela. A partir dos argumentos apresentados pela professora Graciane, eu me curvo e acho absolutamente pertinente o entendimento de que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para reger relações de prestação de serviço por profissionais do sexo é uma forma de não garantir integralmente a proteção da dignidade humana das profissionais do sexo, porque nas relações consumeristas elas seriam categorizadas como fornecedoras. E o fornecedor, ele integra a cabeça da cadeia produtiva, seja fornecendo produtos ou prestando serviços. E olha como que essas discussões, elas são fundamentais. Por quê? Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. E a professora Graciane está coberta de razão, ao meu ver. Por quê? Porque se eu retiro a proteção jurídica das profissionais do sexo, do Código de Defesa do Consumidor, e jogo para o direito do trabalho, eu tenho um arcabouço normativo muito mais garantista e protetivo à dignidade das profissionais do sexo. Por quê? Primeiro, porque
O direito do trabalho, ele categoriza o valor recebido pela prestação de serviço como verba alimentar. O direito do consumidor, não. Tá? Prestação de serviços regido pela relação consumerista não teria a natureza alimentar se essa mesma relação fosse trabalhada e regida pelo direito do trabalho. Segunda observação importante. Se eu reconhecer que a proteção da relação jurídica da profissional do sexo se dá no âmbito do direito do trabalho, eu garanto e viabilizo a aplicação do princípio da proteção integral. Tá? O princípio da proteção integral. E o que é o princípio da proteção integral? Professora Graciane, doutora em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, corrija-me se eu estiver equivocado. A proteção integral é um princípio que dialoga, tem um estreito diálogo com a dignidade humana, e o seu objetivo é garantir a ampla e integral proteção dos hipossuficientes e das pessoas em vulnerabilidade social dentro de uma relação de trabalho ou de relação de emprego. O que são os profissionais do sexo? Os profissionais do sexo nada mais são do que pessoas em situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade social, inseridas numa relação de trabalho que precisam ser protegidas. Qual que é o papel do direito do trabalho nesse contexto? O papel do direito do trabalho é intervir, do direito constitucional, é intervir no sentido de pretender corrigir ou amenizar a desigualdade estrutural que coloca socialmente a profissional do sexo numa condição de marginalidade e segregação social. Então, qual é o papel da norma jurídica? Qual é o papel da ciência do direito? Corrigir essa desigualdade estrutural. E através ou por meio da norma, procurar garantir maior dignidade a essas pessoas. Agora, eu acho muito bacana a hipocrisia dos profissionais e estudantes de direito, né? Porque todo mundo quer advogar e garantir direito para pessoas que já têm direito. Advogar para a mulher branca que vai separar do marido, empresário. Consensualmente, qualquer advogado imbecil faz isso. Agora, reivindicar a guarda de uma mulher preta, puta, favelada, lésbica, que quer ficar com filho, aí você tem que ser muito bom advogado. Por quê? Porque esse é o papel do profissional. Levar a justiça e a proteção a quem não tem. Defender quem já tem direito é muito fácil. Defender quem já tem os direitos reconhecidos pelas instituições é algo muito simples. Qualquer advogado meia boca faz esse servicinho. Agora imagine você atuar como advogado, pleiteando a guarda do filho para morar com a mãe, que é prostituta. Muitos entendimentos já sedimentados no Poder Judiciário é que a mãe puta perde a guarda do filho. Por quê? A mãe puta não pode ser uma puta mãe? Ou a branca, bela e recatada do lar pode ser uma péssima mãe que pratica abusos ou legitima abusos sofridos pela sua filha, pelo seu filho. Essas distinções que nós, profissionais do direito, precisamos ter coragem, hombridade, dignidade
para levantar na academia. Professora Graciane, antes de eu mudar, eu gostaria de perspectiva, porque eu já tenho mais um monte de anotações aqui a partir da sua fala. Eu devolvo a palavra para a professora Graciane para trabalhar outras perspectivas da proteção jurídica dos direitos das profissionais do sexo. Obrigada, Fabrício. E eu fiquei aqui pensando, quando a gente fala de proteção integral, é a base dos direitos do trabalho, né? É o sustentáculo, é o nosso princípio maior, que apesar das tentativas de retirá-lo, excluí-lo a Bernarda aparecendo aqui atrás. Mas apesar da tentativa de tirá-lo com a reforma trabalhista, ele ainda é o que constrói o direito do trabalho. E aí eu queria, então, aproveitando, falar de algumas outras proteções que a gente tem. Bom, primeiro, quando a gente fala eu vi que tem uma pergunta aqui, viu, gente? Eu já vou responder, viu, Isabelle? Segura aí. Quando a gente fala da proteção jurídica, eu gostaria de ressaltar alguns pontos para chegar exatamente na pergunta que foi feita pela Isabelle. Que a Isabelle perguntou como eu imagino que ficaria a questão do crime de rufianismo caso a prestação desse serviço fosse regulamentada. E aí, vamos lá. O Fabrício mencionou logo no início a Lei Gabriela Leite, né, que é um projeto de lei que vem de todo uma construção da própria Gabriela Leite, foi proposto pelo Jean Willis, e aí eu gostaria de comentar em cima disso alguns pontos. A lei, ela vem com uma proteção jurídica, ela vem com outro aspecto. Eu vou focar alguns pontos somente, porque o Fabrício com certeza tem muito para falar sobre isso, mas só alguns pontos da lei, depois eu devolvo para o Fabrício. Aqui na lei, vem falando o seguinte, no artigo 1º, que considera-se profissional do sexo toda pessoa maior de 18 anos e absolutamente capaz, que voluntariamente presta serviços sexuais mediante remuneração. E aí, vem, já dando um pulinho aqui no artigo 2º, tem outros parágrafos no artigo 1º, mas o que me interessa nesse momento é o artigo 2º, que é vedada a prática da exploração sexual. Parágrafo único, são espécies de exploração sexual, além de outras estipuladas em legislação específica. Aí o inciso 1º, apropriação total ou maior que 50% do rendimento de prestação de serviço sexual por terceiro. O não pagamento pelo serviço sexual e forçar alguém a praticar prostituição. Bom, o meu enfoque neste momento é para a gente ir no artigo 2º, no parágrafo único, no inciso 1º, que é considerado espécie de exploração sexual a apropriação total ou maior do que 50%. E aí, vamos lá. Esse é um aspecto jurídico extremamente importante para mim. Por quê? No momento em que eu falo que alguém que somente cobra 20% ou 30% ou 40%, qualquer valor que seja inferior a 50%, a lei não vai considerar exploração sexual. Eu estou, mais uma vez, retirando, então, a proteção da própria prostituta, permitindo que ela seja explorada por alguém. Isso muda todo o nosso arcabouço, porque aí já não é ela diretamente prestando o trabalho. Eu estou possibilitando que eu tenha, inclusive, uma relação de emprego, Fabrício, nesse momento. Com subordinação, com habitualidade, com onerosidade, ser uma pessoa física e ter pessoalidade. E aí eu trabalhar com porcentagem. Pode acontecer isso? Posso. E o que vai ter de garantia para ela, por exemplo, é um salário mínimo. Então, eu estou permitindo aqui que haja uma relação de emprego. Isso muda tudo para a gente. Porque hoje não é possível ter uma relação de emprego para a prostituição. Para explorar alguém, para ter a mão de obra de alguém que preste serviço sexual. E aí, Fabrício, eu queria então comentar disso, porque logo depois, no artigo 3º, ainda vem falando que o profissional do sexo pode prestar serviço como trabalhador autônomo, que aí entraria naquela relação de trabalho que a gente comentou, e no inciso 2º, coletivamente em cooperativa. E isso me preocupou, porque quando a gente fala em cooperativa, eu fiquei pensando por que colocaram a possibilidade de cooperativa. Cooperativa tem finalidade econômica.
Cooperativa tem meta. E a gente pode pensar, por exemplo, em cooperativas que vêm tendo uma ascensão muito grande, que são os casos de cooperativas que fazem o mesmo serviço que um banco. A gente tem Sicoob, por exemplo, cooperativa de táxi, cooperativa de caminhões, e por aí vai. E ali existem metas que aqueles cooperados têm que cumprir. Existe uma exploração de dividir os lucros ali. E aí, como é que a gente faria isso em cooperativa? E aí eu fui pensando nessa proteção jurídica. Por que optaram por cooperativa? Por que não colocaram aqui a possibilidade de associações, por exemplo? Porque a associação, eu teria, então, uma possibilidade de uma organização com a finalidade de defesa dos interesses de classe. E não uma cooperativa, mas uma associação. E aí a associação ela não tem esse intuito explícito, claro, de lucro. Então, eu pensei, foi a primeira coisa aqui que eu gostaria de ressaltar em cima disso. Segundo, a gente já tem, inclusive, gente, a Associação das Prostitutas em Minas Gerais. Uma das primeiras no Brasil, inclusive. Então, existe uma associação. Enquanto associação, não tem ninguém explorando esse tipo de serviço. E aí, eu fui analisar, inclusive, a viabilidade de ter um sindicato. Por que não ter um sindicato das prostitutas? Porque o sindicato, dificilmente, se não for permitido a exploração, e eu vejo como exploração se alguém recebendo 10%, 20%, 30%, 40%, 49% que seja, eu vejo como exploração, e não somente de 50% para mais. E aí o sindicato, ele é importante no momento que ele faz negociação coletiva. Então, entre a opção de se ter um sindicato e se ter uma associação, a associação seria ainda uma opção mais viável quando a gente pensa na profissional do sexo como uma trabalhadora autônoma. O sindicato seria viável se eu realmente puder ter uma empresa, uma boate que vai explorar os serviços sexuais de alguém. E aí é uma das primeiras colocações que eu gostaria que a gente trabalhasse. O primeiro sindicato que a gente teve, gente, numa pesquisa que eu fiz há um tempo, eu estudei na Holanda. Quando eu estudei na Holanda, eu estava na Corte Internacional de Justiça, na Corte de Haia, e a gente era em Haia, acabava indo na Holanda, e claro que a primeira rua que todo mundo quer conhecer na Holanda é a rua, o Distrito da Luz Vermelha. O que é que todo mundo, o mundo inteiro fala disso na Holanda. E aquilo, para mim, foi uma cena muito marcante. Porque como o Fabrício tão bem, às vezes, me fala e me alerta, muitas vezes a gente vive no nosso mundo. A gente não conhece as margens da sociedade. E eu, até então, vivia no meu mundo, fechada, uma menina do interior que vivia para estudar. E aquilo, para mim, foi muito marcante. Foi uma cena marcante. Mulheres se oferecendo numa vitrine. Mulheres, homens, se oferecendo numa vitrine. E aí eu fiquei pensando, o que elas estão vendendo? Estão vendendo o corpo. No momento que elas estavam vendendo ali o corpo, eu comecei a pensar que sociedade diferente era a Holanda. E pesquisando então um pouco sobre isso depois, eu vi é um país tradicionalmente liberal, mas eles tinham uma lei de 1912 que proibia o funcionamento de bordéis no país. Então, repare, tinha uma lei de 1912 que proibia o funcionamento de bordel. Eu não estou nem falando de exploração ainda sexual. E aí, isso começou a me encabular, porque lá foi a primeira proposta que a gente teve de sindicato de profissionais do sexo. E o que esse sindicato das profissionais do sexo, eles estavam querendo? Eles estavam, olha, a gente não quer direitos, salários altíssimos, piso salarial, não é isso. Claro que eles queriam, pelo sindicato, lutar por melhores salários e melhores condições. Mas, especialmente, uma das demandas do sindicato lá da Holanda era que tivesse uma redução de imposto, ou, se possível, até isenção, para aquisição de alguns produtos, como camisinha, como roupas, porque essa categoria é uma categoria que demanda assim, investimentos apropriados, chamativas, e aí depende, claro, do nível que é. Dependendo do nível da profissional do sexo, ela vai ter que usar roupas caríssimas para frequentar ambientes que são caríssimos. E isso fica caro. E aí, esse sindicato defendia a isenção, ou pelo menos a redução de impostos, né, para essa categoria.
como, então, também a de artefatos, de camisinhas, objetos eróticos e por aí vai. Então, me chamou muita atenção a luta desse sindicato, a forma como eles foram, que não era uma forma agressiva. Falou, olha, a gente só quer fazer o nosso serviço, então, por isso que a gente está aqui com esse pleito. E então, Fabrício, o que uma associação, no meu ponto de vista, poderia fazer, porque não está negociando salário, está lutando por melhores condições, está lutando por dignidade, mas está permitindo uma organização. E até então eu não via uma possibilidade de negociação coletiva. Bom, e aí vem então a pergunta que a Isabelle fez. Como é que ficaria a questão do crime do rufianismo? Porque no rufianismo, a gente é um tipo de crime em que consiste no tirar proveito da prostituição alheia. E aí, nesse caso, se a lei fala que exploração sexual é ter apropriação total ou maior do que 50%, ela está permitindo, sim, que haja um proveito de uma prostituição alheia. E aí o próprio artigo 4º dessa lei vem trazendo uma mudança, falando que o artigo 230 do Código Penal, que define rufianismo, ficaria da seguinte forma: é considerado crime, né, tirar proveito de exploração sexual, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. E aí, no momento que fala dessa exploração sexual, nos remete ao artigo anterior que eu li, que é o artigo 2º, que fala da exploração sexual, que é só para quem estiver aí tirando proveito em todo ou acima de 50%, ou para quem não estiver pagando, etc. Então, Fá, só queria comentar sobre esses aspectos. Eu acho que aí a gente tem vários assuntos aí em cima disso, né? Mas os aspectos que são aspectos jurídicos que norteiam, inclusive o projeto de lei, claro que já foi um avanço, gente, mas ainda mostrando como que é difícil a gente conseguir vislumbrar a categoria, a proteção para a categoria. Por isso eu volto a falar, se fosse relação de trabalho, elas seriam hipossuficientes. E aí a gente vai admitir uma relação de emprego? Enquanto relação de trabalho, tudo bem. Em relação de emprego, então vai poder existir? E aí, Fabrício, eu devolvo para você poder comentar um pouco. Vamos lá. Eu falei que esse negócio ia se estender, estou com um monte de anotações aqui e algumas considerações para... A gente tem prazo? A gente pode ficar aqui até amanhã, meninas? Podemos? Tá tranquilo? A hora que vocês quiserem, vocês podem mandar a gente embora, tá? Vamos lá, ó. Eu acho que a gente tem que entender por que o rufianismo se tornou crime no Brasil, tá? A criminalização do rufianismo nada mais é do que a criminalização da prostituição. Por mais que o legislador tenha mascaradamente dito que ele quer proteger a prostituta do rufião, do cafetão, o que o legislador brasileiro, o que o direito fez e faz a vida inteira, é ser utilizado como instrumento de exclusão e segregação de pessoas. Vocês vão falar assim, Fabrício, você tá louco. Eu vou voltar lá rapidamente no século XIX para explicar para vocês, brevemente, isso daqui é um papo para alguns meses, como que se deu a construção do pensamento científico lá no século XIX, a partir das proposições da ciência apresentada pelos gregos. Taxonomia. O que é a taxonomia? Taxonomia é o critério, é a ciência da classificação de fenômenos, coisas e pessoas. A gente estuda lá na biologia, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lá na tabela periódica, família 1A, hoje li na cama, Robson Crusoe francês, 2A, Bela Magrela, casou com o senhor Barão Rá, 6A, os 7 porquinhos, 7A, foi Clóvis Bornai que invadiu Atenas, e 8A, Hélio Nervoso arrancou o cravo da xereta da Renata. Família dos gases nobres. A ciência ela foi desenhada assim, de modo a permitir que todos os fenômenos
químicos, biológicos, pessoas, o direito, bens móveis, imóveis, semoventes, meios de intervenção do Estado, da propriedade privada, pirâmide normativa. Então, a nossa ciência, o pensamento científico, ele foi criado de forma taxonômica, classificatória. Então, o que o direito e a medicina fez? Nessas classificações de pessoas e de fenômenos, eles criaram umas espécies de caixinhas da modernidade. Então, por exemplo, o homem que gosta de mulher, heterossexual, caixinha da heterossexualidade. Sujeito que nasce com pênis, homem, caixinha do homem. Sujeito que nasce com vagina, mulher. E foi assim que as ciências se desenharam. Mas nós não podemos esquecer que não tem caixinha para todo mundo. Quem que ficou sem caixinha? O pedófilo, a prostituta, o homossexual, o transexual. O que o direito e a medicina fez com esses excluídos? Sedimentou o sistema de exclusão. O transexual e o homossexual, que não tem a caixinha dentro da heteronormatividade compulsória, a medicina criou uma patologia, o homossexualismo foi doença até 1991, transexualidade é doença até hoje. E a prostituta, o que eles fizeram? Ah, a gente não tem caixinha para mulher puta. Então, o que a gente fará? A gente vai ter que encontrar uma estratégia de excluí-la, de institucionalizar a exclusão. Criar uma figura típica, chamada rufianismo, destinada a criminalizar não a conduta do rufião, mas criminalizar a atividade de prostituição. Atividade de prostituição. Então, por mais que o elemento subjetivo do tipo penal seja a conduta praticada pelo rufião, que o interesse do Estado seja punir o rufião, na verdade, simbolicamente, o que o Estado faz com essa figura típica é o quê? Criminalizar a atividade de prostituição. Tá? A partir uma outra questão que eu queria comentar Graciane comentou muito bem, professora Graciane, a questão das associações e dos sindicatos, tá? Posicionando-se no sentido de que seria mais justo, viável, a regulamentação por meio de associação e não por meio de sindicatos. Estava aqui pensando, a partir da fala da professora Graciane, por isso que esses debates eles são maravilhosos. E se um grupo de prostitutas resolvessem exercer atividade empresarial de prestação de serviços sexuais? Haveria condições de criar uma sociedade empresarial de prostitutas? Isso seria regulamentado, aceito? Isso daqui é um tema maravilhoso. Para quê? Para TCC. Criar uma sociedade empresarial cujo objeto é a prestação de serviços sexuais e os sócios, as sócias, são prostitutas. Para a gente afastar do rufianismo. Mulheres independentes, empoderadas, montam uma empresa em que elas diretamente são sócias e as prestadoras do serviço, não podendo contratar. Seria possível? Seria uma forma de garantir a proteção dos direitos das prostitutas, professora Graciane? Bom,
Vamos lá, eu estou aqui pensando na sociedade empresarial, se seria, até que ponto, Fabrício, a gente poderia ter uma sociedade empresarial, porque na sociedade empresarial eu estou ali com o intuito de lucro, mas no momento em que uma ganha, está explorando a atividade da outra. Então, eu não sei se ainda existe aí o rufianismo, ou se a gente teria aí, nesse caso, um desvirtuamento ali da sociedade empresarial para a exploração de uma ou outra que ali vai acabar ganhando mais, porque elas não vão ganhar exatamente o mesmo tanto. E na sociedade empresarial, como é que elas vão entrar com a cota, qual o tipo de cota, divisão de lucros, como é que elas vão fazer isso? Então, eu acho que isso ainda fere a proteção delas. Porque eu não consigo ver as profissionais do sexo como se elas não tiverem uma proteção, Fabrício. Eu não consigo vê-las se não hipossuficientes na relação. Mas elas não podem ser donas do próprio negócio? Podem, desde que elas não estejam explorando outro alguém. E onde que eu coloco a autonomia privada? Sim, elas não podem escolher ser empreendedoras, donas do próprio corpo, integralizar cotas de formas diferentes. Mas qual o serviço que a empresa oferece? Qual é a atividade? Sétimo. Eu quero saber. Só das sócias. Hã? Só das sócias. Só das sócias. Não existe o book lá, você pode escolher entre 100, 200, 300 opções. Vamos imaginar que eu tenha 100 prostitutas que resolvem fundar uma sociedade empresarial chamado Book Rosa. Se for pela lei, Gabriela Leite, ser aprovada, poderia, porque tem a possibilidade de exploração até 50%. Mas, professora Graciane, a minha indagação, que eu acho que a gente precisa esclarecer para os nossos alunos hoje seria possível isso sem aprovação desse projeto? Não, hoje não seria possível. Por que não? Porque hoje eu não posso ter exploração da atividade sexual. E no momento que eu tenho uma sociedade empresária, pela definição do artigo 966 do Código Civil, eu tenho ali o exercício, eu vou até pegar o Código Civil que está aqui atrás, só para a gente poder trabalhar e pensar em cima disso, mas eu tenho uma atividade voltada para a produção em nível... aliás, atividade profissional disso. E hoje elas não podem ter exploração de alguém, Fabrício. E no momento que eu tenho uma sociedade empresária, existe uma exploração ali. Ainda que as sócias sejam sócias e trabalhadoras, elas não vão ganhar exatamente o mesmo tanto. Então, por isso que mas aí hoje... você está mercantilizando, limitando a atividade empresarial só a questão material. Sim, mas ela é limitada pelo Código Civil. Não está desconsiderando outros elementos, como a autonomia do próprio empresário em exercer a atividade empresarial, sei lá. Mas eles podem exercer atividade empresarial desde que não haja qualquer proibição. E a gente esbarra no rufianismo. Não, mas aí eu estou pegando uma norma penal, fazendo interpretação analógica do direito empresarial. Mas aí eu estou pegando os elementos do contrato. O objeto tem que ser lícito. Mas o que é ilícito é alguém explorar de alguém. Mas a sociedade empresária vai explorar. Eu estou pensando só nessa exploração pela sociedade empresária. Não, mas como que vai ter exploração se não é hierarquia, as pessoas estão no mesmo plano, elas exercem atividade empresarial, elas integralizaram a mesma percentual de cota, 4 putas, ou 10 putas, 10% de cotas. Igualzinho. Sim. Mas uma ganhou 10 mil no mês, a outra ganhou 50, a outra ganhou 1.000. Gra, é isso que eu estou dizendo. Então, o problema é material? Então, partilha os lucros igualmente. Resolveu o problema? Para mim, o problema é a partilha de lucros, porque alguma ali vai estar trabalhando e outros vão estar usufruindo do que aquela ali obteve de lucro. Sim. E se a gente resolver essa sua questão no contrato social, falar, independentemente do quanto trabalha por mês, todas, a partilha será igual. Não. Alguém está perdendo, Fabrício.
Elas não vão ganhar exatamente o mesmo tanto. Mas você está partindo do pressuposto, Gra, de que por que na atividade empresarial normal eu posso ganhar mais que você? Sim, por causa do objeto, do contrato social, e aí o tipo de exploração, o tipo de trabalho que é exercido ali. É possível falar em exploração quando eu consinto estar nesse tipo de relação? Eu quis. Sim, mas você não pode querer o que não é permitido. Olha só, a definição do artigo 966 fala o seguinte. Eu sou dono do meu corpo. Se eu quiser, com mais alguns colegas, montar uma empresa e virar mexer, o que vai me importar? O que o Estado tem a ver comigo? O Estado proíbe pelo crime. Tudo bem, mas é a minha autonomia. Mas olha só, o artigo 966 do Código Civil fala o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. E aí, no parágrafo único, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o elemento da profissão constituir elemento da empresa. Então, o que importa para a gente é o CAPT. Essas 4 sócias que estão montando essa empresa, elas estão exercendo profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens? Qual é a atividade delas? Né? Colocar a serviço da população, colocar... Vender felicidade. Vender o corpo. Felicidade. Prazer. Até o momento do prazer, se eu colocar como... Então, eu poderia colocar aqui uma loja de sex shop, também é uma atividade empresária. Eu poderia ter uma sociedade da mesma maneira. A diferença é que eu estou oferecendo uma pessoa. Mas o corpo é meu. Eu não posso dispor do seu corpo, mas eu posso dispor do meu corpo, junto numa sociedade com você. Porque aí, olha lá. Vamos lá. Então, eu vou explorar. O Fabrício vai ser um dos meus sócios. Fabrício e eu somos sócios. E aí, eu fiz mais programa esse mês. Eu ganhei mais dinheiro, me prostituí mais do que você esse mês. Ganhou 1 milhão. Eu ganhei R$1.000. Beleza. Se está de comum acordo entre nós, rachar 1 milhão entre nós dois, o que o Estado e a norma e o direito penal têm a ver com isso? Eu quis dividir meu lucro com você. Por que eu estou sendo explorado por você? Olha onde que a gente está caminhando, onde o Estado está intervindo, de modo a retirar a autonomia das pessoas. Você está partindo do pressuposto de que a atividade de prestação de serviços sexuais, ela já é uma exploração por si só. Mas eu posso virar e falar assim, amiga, eu estou mais jovem que você, eu estou com o mercado mais em ascensão, e eu vou fazer ponto e vou estar tendo mais cliente para o meu setor do que para o seu. E aí? Eu não posso ter autonomia para dividir meu lucro com você? O Estado vai chegar lá e falar assim, a Gracinha está explorando, Fabrício. Explorando, caramba! Eu sou o dono do meu corpo, eu vendo meu corpo e partilho o meu lucro com quem eu quiser. O que o Estado tem a ver com isso? Você está fazendo uma doação, né? Gra, é dando que se recebe, meu amor. Sim. Eu estou aqui pensando, mas Fabrício, é porque eu tô indo, eu não estou conseguindo. Eu entendi o seu posicionamento, estou tendendo a concordar, mas eu entendi onde que foi a divergência. Eu estou indo para o lado de que, por ser empresa, vai estar visando lucro e visando a exploração de alguém. E aí você traz para mim a possibilidade de 4 sócios. Os 4 estão ali trabalhando. Os 4 estão envolvidos na atividade, diretamente.
Os 4 são sócios, administradores e trabalhadores da empresa. E aí, quando a gente vai para o caminho da autonomia privada, eu poderia ter uma empresa nesse sentido. Mas no momento, a minha limitação era exatamente em pensar que eu não poderia ter a exploração. O meu medo todo nessa sociedade empresária é até que momento a gente vai ter a exploração. Mas eu não estou me sentindo explorado sexualmente de ter que dividir o lucro com você para você comprar mais bolsa, Graciane. Se eu estou em alta no mercado, qual o problema de eu doar parte do meu 1 milhão para comprar umas 5 bolsinhas para você? Tem problema? Tá vendo? Ainda bem que ainda existe o Fabrício, que sempre é meu doador das minhas bolsas. Ainda bem que eu só consigo ter minhas bolsas porque eu tenho o professor Fabrício que me dá de presente, viu, gente? Agora, gente, para comprar essas bolsas, lecionando não dá não, tá, gente? Tem que ter uma atividade... É advogando, Fabrício. Tem que estar advogando. Muito. Ai. Ei, Fabrício. Posso Bom, falar? que tem 2 perguntas aqui. Deixa eu só fazer antes da manifestação, que a Sara perguntou, historicamente, a prostituição é fruto das desigualdades sociais e do machismo, hoje representados pelo capitalismo. Regulamentar essa situação não seria como o menos pior para as mulheres? Sem sombra de dúvida, Sara. E a outra pergunta, que dá para a gente comentar junto, se o ideal não seria lutar contra esses institutos opressores, uma vez que a maior parte das prostitutas são pretas, transexuais, periféricas e não fazem por pura manifestação de vontade. Isso. Nossa, que provocação legal. Sara, você é estudante de Direito? É nossa aluna? Do 6º. De qual? 6º É período. Não estou lembrado. Ah, Sara Marcelli. Tem leitura de outras áreas. Muito bacana as colocações. Gente, o direito ele não vai corrigir a desigualdade estrutural que coloca a mulher prostituta, preta, pobre, periférica, numa condição naturalizada de desigualdade. O direito não será e não conseguirá ser um instrumento de correção dessa desigualdade estrutural. O máximo que o direito consegue é amenizar o impacto dessas questões, dessa desigualdade estrutural, conferindo o mínimo de dignidade, tá, a essas pessoas. Acho que o máximo que o direito faz é... Claro, Luiz, a palavra é sua. Boa noite a todos. Pode concluir, Fabrício, depois eu falo. Era só para eu poder saber se eu podia me posicionar em algum momento. Pode. Eu só queria comentar um último tópico para a gente já ir embora, tá, Graciane? Porque senão o Bernardo vai me matar, que era uma live de 1 hora, já está indo quase para 2 horas. Onde que entra o papel do Estado na proteção dos direitos das profissionais do sexo, tá? Daí, eu problematizo, de uma forma muito breve, a necessidade do Estado planejar e executar políticas públicas destinadas à proteção dos direitos das profissionais do sexo. E quando eu falo isso, eu falo em políticas públicas, por exemplo, de preparação de policiais civis e militares para lidar e acolher prostitutas vítimas de violência sexual ou de qualquer outro tipo de violência. Porque muitas vezes essas subnotificações, elas ocorrem por quê? Porque a própria prostituta, a própria profissional do sexo, não se sente protegida o suficiente para procurar
uma delegacia ou a polícia militar para buscar a proteção dos seus direitos. Política, me deu soluço, acho que é para eu terminar a live, hein? Política pública de saúde, prevenção e combate às doenças sexualmente transmissíveis. Política pública de educação, de acesso à educação. Porque nós encontramos prostitutas nas esquinas das periferias da cidade. Por que as prostitutas não estão aqui nesse espaço nosso agora discutindo os direitos dela? Porque tanto o Estado quanto as instituições privadas e públicas se posicionam no sentido de manter essa estrutura de invisibilidade dessas mulheres. E, para fechar, uma política pública destinada à prevenção e combate da violência de gênero praticada contra as profissionais do sexo. E aí, eu encerro a minha fala agradecendo novamente a generosidade das alunas do 6º período, do professor Ronaldo Galvão. Parabéns pela FAPAM, pela iniciativa de desenvolver uma atividade como essa, e gratidão eterna à professora Graciane pela interlocução, que eu fiquei tão emocionado quando eu dialogo com a Graciane, que dá até soluço, vocês estão vendo, né, gente? Muito obrigado. Devolvo a palavra para as organizadoras do evento. Luísa, você quer falar antes? Que eu tenho algumas coisas ainda para perguntar para o Fabrício. Eu quero só perguntar para vocês dois sobre toda gente questionando que as prostitutas, obviamente, não estão nesse meio por uma questão de escolha, porque fizeram isso para suas vidas, certo? Acabam nesse meio por questões financeiras, por N motivos. Mas acredito eu que todos aqui já ouvi de algumas pessoas que elas estão nessa porque querem, algumas não precisam, acostumaram com esse meio, coisas absurdas de se escutarem. E eu queria saber qual o posicionamento de vocês dois em relação a esses comentários. Bom, posso começar comentando, Fabrício? Pode, até passar esse meu soluço. Então, vamos lá. Primeiro, sabe, Luísa, quando você falou isso, eu tenho 2 casos. Eu sempre gosto de exemplificar com casos, mas são casos que marcaram muito a minha vida, a minha trajetória, inclusive profissional. O primeiro, gente, eu estudei numa universidade federal, o meu curso de Direito foi feito na UFMG, e na minha sala existia uma aluna, eu lembro perfeitamente do rosto, do jeito dela, se não a mais bonita, uma das alunas mais bonitas que tinha na faculdade. E, sabe, Luísa, eu sempre eu morava sozinha durante a faculdade, meus pais iam muito para Belo Horizonte, então eu não poderia ter colegas que moravam comigo, então sempre morei sozinha, e umas 2 ou 3 vezes essa minha colega, foi minha colega, inclusive no 2º grau, ela estudou no mesmo colégio que eu, em Belo Horizonte, depois na faculdade coincidiu dela estar na minha sala. E essa menina, ela era filha de professora muito famosa, que era professora de um grande colégio em Belo Horizonte, o pai tinha um salário muito alto, era um executivo, e às vezes, 2 ou 3 vezes ela me pediu para dormir na minha casa. E aí eu falei, tudo bem. Só que eu sempre ia dormir, ela arrumava essas 2 vezes e ia para as festas, assim, que no outro dia eu via em jornais, passava, fulano, foi festa do ciclano. Eram aquelas festas, gente, que todo mundo, na hora que vem, revista cara, tá, nossa, mas fulano... Sim, era esse tipo de festa que essa minha colega frequentava. E aí, o pai perdeu o emprego,
A mãe ficou sustentando a família por um longo período. E um dia, tinha uma pasta numa comissão de formatura que desapareceu, a pasta da comissão que eu fazia parte, a pasta com o dinheiro da comissão de formatura, um dia desapareceu do armário da faculdade, onde ele tinha ficado guardado por alguns minutos. E aí veio toda uma discussão, como é que a gente ia achar, e aí a gente era um dinheiro, um valor alto, era um valor bem atípico de ter ali, mas eu, inclusive, tinha deixado no armário da faculdade, tranquei com o cadeado, porque a comissão ia reunir, a gente ia pegar esse dinheiro. E aí, depois, quando a comissão chegou, que a gente abriu o armário, o dinheiro não estava ali. Para a gente descobrir como é que a gente ia provar que não era eu que tinha me apropriado desse dinheiro. Quando eu por ideia de uma outra colega, a gente foi perguntando na região se conhecia, se alguém foi ali, porque o cadeado não foi arrombado nesse armarinho. E aí, falaram, sim, foi uma menina muito bonita que fazia estágio em tal lugar. E aí, contou toda a história. E aí surgiu a grande discussão na minha sala. Essa menina, depois, ela não conseguiu mais terminar o curso junto com a minha turma, porque todo mundo falou, mas fulana furtou. Aí depois a gente descobriu que foi realmente a fulana entregou o dinheiro. E aí a gente discutia, mas por que ela está fazendo isso? E alguns colegas falaram, porque ela é profissional do sexo, ela é garota de programa, ela é prostituta. E começou toda uma discussão, inclusive uma discriminação na minha sala. E eu nunca, depois disso, assim, eu tentei várias vezes conversar e ela preferiu se isolar, mas eu ficava pensando, ela não era uma menina pobre, ela não era preta, ela não era transexual, ela era uma menina de uma classe alta, que estudou em colégios caros, que fazia um curso de direito numa faculdade federal, que na minha época, quando eu fui, não era fácil de entrar. Fabrício, a gente entrou mais ou menos na mesma época, sabe? Como é que a gente estudava para conseguir entrar no... Então, não era uma menina que tinha qualquer dificuldade. E aí eu fico pensando, era para manter o padrão de vida. E muitas pessoas condenam, Luísa, mas fulano está fazendo isso porque quer, para manter um padrão de vida. Imaginem o tanto que deve ser difícil para uma pessoa acostumada a frequentar as maiores festas, querendo viver naquele padrão, vendo todas as colegas, o meio que ela circulava, com um padrão altíssimo, de andar com a bolsa da marca X. O Fabrício brinca assim, mas eu realmente gosto de bolsa, e eu sei o que é esse gostar de bolsa, é um hobby não tão barato, e ela estava acostumada a esse padrão. E será que ela seria incluída numa turma se ela não tivesse aquele mesmo padrão? Vocês acham que as pessoas conseguiriam andar em determinados grupos se não tiverem aquele mesmo padrão? E aí ela exercia a atividade, pelo que os colegas falavam, eu nunca vi, mas vários colegas comentavam na sala depois do ocorrido, que ela fez isso em desespero, porque o pai perdeu o emprego, ela precisava manter o padrão, e o meio que ela arranjou foi indo para a prostituição. E aí ela chegou, inclusive, a furtar para tentar manter esse padrão. Então, Luiz, eu acho que muitas vezes a sociedade condena, porque a pessoa gosta. Pode ser que algumas gostem, sim, que tenham prazer naquela atividade, mas grande parte é porque é o meio que conseguiu ali naquele momento, foi a chance que surgiu, foi a atividade que surgiu naquele momento. E aí vem como um desafio, eu acho que trabalha, inclusive, o parte psicológico, muitas que, às vezes, por vaidade, assim, querem provar que são desejadas, querem provar para a sociedade que elas querem ser vistas pelos olhos de determinado grupo, e às vezes não são, e escolhem como profissão a ser profissional do sexo. Que não é fácil, elas sofrem preconceito. E eu já vi vários casos de mulheres que têm, por exemplo, que quem contratou não quis pagar e falou, olha, se você for cobrar isso, e queimou com ferro, queimou com brasa, e etc. E o segundo caso que eu gostaria que vocês refletissem, que eu contei um dia isso em sala, foi quando eu tinha mais ou menos um mês de formada. Eu fui a um salão de beleza, e do meu lado tinha uma mulher que era muito bonita, chorando. E aí eu falei, posso ajudar a senhora quer que pegue água? Não é da sua conta. Tá?
E aí eu assustei, porque eu cheguei de uma forma realmente para tentar ajudar. Eu falei, mas se a senhora quiser... Ela, você não sabe o problema da minha vida. Eu falei, tudo bem. E aí essa mulher, no dia... E eu fiquei lá olhando, que vocês sabem que eu sou um pouco curiosa, assim. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E aí eu tentava insistir. Quanto mais a mulher era grossa comigo, mais eu queria insistir. E aí eu perguntei pra ela, mas se tiver alguma coisa, ela falou, sabe o que é? Eu tô grávida. Mas grávida? Então é uma notícia boa. Gravidez. Meu pai sempre usou um ditado, antes um berço entrando que um caixão saindo. Gente, quando eu falei isso, essa mulher só não me estapeou porque ela era menor do que eu. Porque senão eu ia ganhar uns tapas. E aí eu falei, mas isso é bom, mas você não sabe o que eu faço, você não sabe a minha profissão. Eu não sei, mas se eu puder te ajudar, eu sou Graciane, eu sou advogada, o que eu puder te ajudar, viu? Fui embora. Passado mais ou menos uma semana, a dona do salão me ligou. Graciane, lembra aquele dia que você veio aqui, a fulana de tal, ela trabalha no Bordel X e ela está grávida. Ela queria conversar com você. Ué, com o maior prazer do mundo. E aí, conversando com ela, o que aconteceu? Ela trabalhava numa casa de shows. E nessa casa de shows, ela acabou engravidando. E aí, logicamente, ela ia perder o emprego dela. Falei, mas peraí, como assim? Você tem carteira assinada? Claro que não, né, minha filha? Mas por que não? É exigido o horário seu? Eu tenho que estar lá. E aí ela me contou que o horário de maior movimento é na hora do almoço. E aí ela tinha que estar lá de segunda, que era o dia que dava mais movimento, de segunda a sexta-feira, ela tinha que estar lá no horário de almoço até 2 horas da manhã. E que ela tinha as metas. Ela tinha que seduzir tantos homens, tinha que vender tanto de bebida para cada um ali naquele local, e etc. Então, olha, aí há uma subordinação, há a não eventualidade, a habitualidade, a onerosidade, é uma pessoa física e está tendo pessoalidade. A gente pode pedir um vínculo empregatício. Sim, porque a partir do momento que você conseguir um vínculo empregatício, já que ela não contribuía para o INSS, você vai conseguir uma estabilidade, você não pode ser demitido até 5 meses após o parto, e ainda você conseguirá receber um salário de maternidade, além do fundo de garantia e as outras verbas. Mas aí, gente, cuidado, porque eu não posso ter alguém explorando a atividade sexual, mas ela também exercia a função de dançarina. Então, o meu vínculo empregatício, que eu defendia ali para essa mulher, era de ser dançarina. E aí, na hora da audiência, ela vira para mim, mas você está me rebaixando, eu não sou só isso. Mas, além disso, a gente não conseguiria o vínculo empregatício. E aí foi onde ela conseguiu, pelo menos, uma garantia. Então, um dos pontos que eu gostaria que vocês refletissem, já encerrando a minha fala, porque senão realmente, com o Fabrício, a gente vai chegar aqui até meia-noite, e sempre que eu estou com o Fabrício, eu tenho esse grande problema, eu quero ouvi-lo cada vez mais, discutir cada vez mais, ficar perto dele, porque eu aprendo a cada minuto com ele. E aí eu gostaria que vocês refletissem. Uma das minhas lutas, uma das minhas bandeiras que eu defendo é dignidade, respeito às mulheres e não discriminação. E para essas trabalhadoras é importante que a gente defenda e esclareça que elas devem contribuir para o INSS, por mais difícil que isso possa ser. Porque elas contribuindo para o INSS, elas podem ter, no caso, auxílio, se elas tiverem alguma doença. Porque senão elas ficam completamente desprotegidas, tanto mulheres como homens, os profissionais do sexo em geral. E é uma categoria que está altamente suscetível a ser contaminado. Então, ter o auxílio-doença é extremamente importante. E, além disso, ter salário e maternidade, se ela contribui, e ter ainda a aposentadoria para garantir o mínimo de dignidade para uma categoria que sofre, uma profissão que é exercida há séculos e que sofre muita discriminação. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao grupo pelo convite e ao professor Ronaldo pela propositura, pela inovação, pela criatividade que ele sempre traz para todo projeto que ele permite, que ele defende e que ele apresenta para a gente na faculdade. Então, muito obrigada, Ronaldo.
Obrigada, faculdade, pela oportunidade de discutirmos, de trazermos discussões desse cunho, que garante dignidade, então acho que isso sempre é importante trazer para os bancos. E ao professor Fabrício, por ser o meu grande amigo, meu irmão, um anjo protetor para mim sempre, e ser a pessoa que me motiva todos os dias a estudar mais, e a ver que estudar vale a pena, que conhecimento nunca é demais, e que ajudar os outros é ajudar a nós mesmos. Porque o Fabrício é assim. Então, Fá, muito obrigada por me permitir crescer aqui, como eu sempre disse em todas as lives que a gente fez junto. Você é luz no meu caminho de muitas pessoas. O que você faz, com carinho, com amor que você faz, são poucas as pessoas que realmente têm esse coração. Então, se você é humano, que eu ainda tenho dúvidas, você realmente está num nível que eu admiro, respeito, e eu digo que eu idolatro. Você está muito além de qualquer discussão teórica básica de direito, além de moral. Então, muito obrigada, Fá, pelo crescimento que você, mais uma vez, me provocou, viu? Obrigado, Gra. Oh, ela é uma das poucas que quase me emociona, cada live, né? Mas aí eu seguro. Eu posso só fazer uma última? Para fechar, porque já passou o soluço, né? Quando a gente pergunta por que alguém se tornou prostituta, é um discurso para fomentar e legitimar a segregação. É igual quando você pergunta para alguém, você é gay? Por que você pergunta para alguém se é gay ou se é lésbica? Porque você quer reforçar a discriminação. Você pergunta para quem é hétero, você é hétero? Você pergunta, por exemplo, para o hétero, que dia que você vai se assumir hétero? Vamos fazer uma festa para você assumir hétero? Mas não. Essa mesma linguagem, ela vai para o gay, para a lésbica e para a puta. Que dia que você vai se assumir puta? Que dia que você vai sair do armário? Então, observem que a linguagem é uma ferramenta de exclusão. Para robustecer, para endossar essas estruturas sociais, segregam as pessoas. Por que a prostituta ela tem que falar por que ela se tornou prostituta? E a médica não tem que falar por que ela quis fazer medicina? Por que a puta tem que falar por que você escolheu ser puta? Mas você não pergunta para as pessoas por que você escolheu ser doméstica, advogada. Será que tudo que nós somos é produto das nossas escolhas? Ou é reflexo do que nós, da oportunidade, ou das únicas oportunidades que nós tivemos na vida? Essas perguntas, elas reforçam simbolicamente o discurso de ódio. Semelhante ao que eu direi agora para fechar. Eu não sou machista, mas uma mulher que sai de roupa curta, sem calcinha para balada, ela quer ser estuprada. E você não é machista. Ou quando você vem e diz, sou homofóbico, não. Meu cabeleireiro é viado. Tem até um cabeleireiro viado. Ou quando você diz, não sou racista, não. Caseiro lá da minha fazenda é preto. Então, antes da gente sustentar um discurso de igualdade, nós temos que passar por um processo de auto-higienização. E a primeira coisa que nós precisamos mudar, além da postura, é a linguagem. E não permitir que nos nossos espaços pessoas cometam esses atos de violência. Quem convive comigo sabe. De vez em quando eu estou na casa fui convidado na casa de um amigo ou de uma amiga, aí tem o sogro da amiga ou do amigo homofóbico. E aí vai o Fabrício e acaba com a festa. Vai embora. Mas eu prefiro ser assim e me posicionar. Agora cada um tem uma escolha
e escolhe um jeito de se posicionar diante do mundo. Tá? Ser profissional do direito é, acima de tudo, se posicionar. Se você for aquele covardezinho, falar assim, cara, você tá numa mesa de bar, chega um cara machista e comenta de uma menina da mesa ao lado, com você, mulher, ou com você, homem, postura ou comportamentos machistas, e você não faz nada. Você foi conivente pela sua omissão. No momento que você fala assim, o problema não é meu, você está endossando o discurso para que esse discurso continue acontecendo, tá? Quem não se posiciona na vida tinha que abandonar a faculdade de Direito. Porque se for para você ser aquele sujeito insosso, que concorda e sorri com todas as coisas, você não deveria estar no ensino superior. Porque a academia, a formação profissional, exige de nós uma postura para mudar essas estruturas. Mas é isso, gente. Isso é porque eu estou com soluço, dor no estômago hoje. E estou falando desse jeito. Muito obrigado mais uma vez a todos os alunos que estão prestigiando aí. E a generosidade de vocês em sempre nos ouvir, né? Eu falo que é um privilégio para nós, professores, termos a oportunidade de falar o que a gente pensa e ter gente para ouvir. Por isso que ser professor é bom, né? Muito obrigado. Gratidão especial a cada uma das responsáveis pela organização. Luísa, Amanda, Bárbara e Larissa. Tá? Muito obrigado. Bom, gente, para finalizar, eu, em nome do grupo, queria agradecer a todos vocês. Primeiramente, eu vou agradecer o Fabrício e a Gra, porque além deles serem profissionais que eu admiro muito, eu admiro eles muito como pessoa mesmo, que eles são de verdade, que eles tentam mostrar para a gente, além só de uma matéria dentro de uma faculdade. Eu admiro muito vocês. E eu fiquei muito feliz de vocês terem participado e aceitado o convite, de verdade, em nome do grupo. As meninas foram super prestativas, agradeço a todos vocês. Ficamos muito felizes. Eu tive uns probleminhas no início, né? Entrei um pouquinho atrasada, peço desculpas, meu link não estava entrando. Agradeço o Galvão também por ter sido muito prestativo desde o início, quando a gente mostrou o tema para ele, conversou com ele. A Tessia também, da FAPAM, foi super prestativa à tarde para testar os likes. Então, agradeço a todos vocês, foi muito bacana e eu fiquei muito feliz com a participação de todos vocês e aos alunos que assistiram. Obrigadão, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.